Eu quero te ensinar neste vídeo a fazer um suplá econômico, excelente para vendas, feito com barbante número 8, ele usa pouco material, os pontos são bem simples, rendem muito, perfeito para quem está iniciando e quer ganhar um dinheirinho. Então fica comigo até o final do vídeo para não perder nenhuma dica. Meu nome é Andréia Almeida, seja bem-vindo ao canal Andréia Crochê Handmade. Material necessário é barbante, 8 fios da sua preferência e agulha de crochê número 4. O suplá tem um diâmetro de 38 centímetros. Fique atento porque o barbante, depois que lava, encolhe. Eu começo o trabalho com o barbante cru, fazendo um laço mágico. E eu tenho um jeito bem simples de fazer o laço mágico, que é apenas fazendo esse círculo, tá? Faço o círculo, fazer aqui na mesa para ver melhor. Faço esse círculo, seguro aqui, ajusto a ponta e já começo a trabalhar. E essa é a maneira mais fácil que eu encontrei de fazer o laço mágico, mas quem tiver dificuldade eu vou deixar o link aí com o vídeo em que eu ensino bem detalhadinho, bem devagar a fazer esse laço mágico. Fiz 2 correntinhas para subir a altura de um ponto alto e dentro desse laço mágico eu vou fazer mais 11 pontos altos. Portanto, eu vou ficar com 12. As 2 correntinhas são o primeiro, mais 11 pontos serão 12 no total da primeira carreira do suplá. Fiz os 12 pontos, vou puxar a pontinha aqui para fechar o laço mágico e prender com um ponto baixíssimo aqui nessas correntinhas iniciais, nas 2 correntinhas. Na carreira seguinte, vou subir 2 correntinhas e fazer um ponto alto no mesmo ponto de base. Então, isso equivale a 2 pontos altos. Faço uma correntinha, vou no ponto de base seguinte, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha. No ponto seguinte, a mesma coisa. 2 pontos no mesmo ponto de base. E uma correntinha. Então, na primeira carreira, encerramos com 12 pontos altos. Na segunda carreira, vamos encerrar com 24 pontos altos, alternados aqui por correntinha, né? A cada 2 pontos altos, uma correntinha de separação. No final da carreira, depois de fazer os 2 últimos pontos altos, eu faço uma correntinha, venho aqui naquelas correntinhas iniciais, né? São 2 correntinhas, e prendo aqui na segunda correntinha, né? São 2, olha, 1, 2. Aqui nessa segunda, eu vou prender com um ponto baixíssimo e já vou subir 2 correntinhas para a próxima carreira. Na terceira carreira, já tenho aqui os 2 pontos altos, eu venho no mesmo ponto de base e faço mais um ponto. Estou fazendo assim um aumento. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto. Então, o meu bloquinho que tinha 2 pontos passa a ter 3. Faço uma correntinha e a mesma coisa. Não tenho aqui um bloquinho com 2 pontos altos? Aqui eu vou fazer no primeiro ponto, eu faço um ponto e um aumento, portanto, 2 pontos no mesmo ponto de base, no ponto seguinte faço 1. Então, fiquei com 3. Faço uma correntinha, vou no próximo bloquinho de 2 pontos altos e faço a mesma coisa. Então, a primeira carreira teve 12 pontos altos, a segunda carreira foram 24 e nessa serão 36, porque em cada bloquinho desse eu tô aumentando um ponto. Vou até o final da carreira e já mostro a carreira de número 4.
Estou terminando a carreira número 3, fiz os últimos pontos, faço uma correntinha, venho ali naquelas aquelas duas primeiras correntinhas iniciais da carreira, ó, uma correntinha, outra. Nessa segunda eu prendo com um ponto baixíssimo, encerrando assim a carreira número 3. Vou para a carreira número 4, mesma coisa, dois pontos, ou melhor, duas correntinhas, isso equivale ao primeiro ponto alto. Se na carreira anterior eu tinha 3 blocos, ou 3 pontos altos em cada bloquinho, nessa eu vou ter 4. Só que o aumento não vai ser feito no início, ele vai ser feito no último ponto. Então, eu fiz duas correntinhas aqui, em cima das duas correntinhas iniciais, faço um ponto alto lá no pontinho do meio, né, são 3 pontos, esse é o ponto que fica bem no meio entre eles. Então, eu já tenho 2 pontos altos nesse bloquinho. Venho no último ponto alto e aqui eu vou fazer 2. Um ponto e um aumento. Faço uma correntinha, venho no bloquinho seguinte, a mesma coisa, ó. Eu fiz o aumento logo no primeiro ponto. Só que nessa carreira eu não vou fazer no primeiro, eu vou fazer no último. E por que que a gente faz o ponto assim alternado? Já vou explicar, ó. 3, 4. Fiz os pontos, fiz os aumentos, o aumento, né? Antes de continuar, eu vou explicar. Esse vãozinho aqui, essa correntinha de separação, ela vai fazer risquinhos. Ela vai fazer risquinhos na minha peça, dessa forma aqui. São raias, né? Quando eu trabalho fazendo o aumento, uma carreira no início, olha, queima aqui, numa carreira, e na outra carreira eu faço no final, essa raia fica retinha. Se eu fizer os aumentos num lado só, ou todos no início ou todos no fim, essa raia, ao invés de ficar retinha, ela vai ficando em espiral, ela vai fazendo um efeito em espiral. E não é esse o efeito que eu quero nessa peça. Essa peça eu quero que o efeito dessas raias fiquem assim retinho. Então, quem preferir fazer um efeito em espiral, pode fazer os aumentos sempre do mesmo lado, sempre ou no início ou no fim, tá? Quem quiser retinho, faz da maneira como eu tô falando. Então, eu vou para o próximo bloquinho fazer 4 pontos altos, sendo que o aumento vai ser no último ponto. 1, 2, 3 e 4. Vou até o final da carreira número 4 e já mostro a carreira número 5. Terminando a carreira de número 4, vou fazer uma correntinha, prender aqui na segunda correntinha daquelas duas iniciais com o ponto baixíssimo e iniciar a carreira número 5 com duas correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. E aí, dessa vez, o aumento vai ser no início, já que na carreira anterior, o aumento foi no final do bloquinho. Então, mais um ponto aqui no mesmo ponto de base. Pronto, já fiz um aumento. E dessa vez, a carreira é número 5, e serão 5 pontos em cada bloquinho. 1, 2, 3 e aqui 4 e 5. Correntinha de separação. No próximo bloquinho, faço primeiro o aumento logo no início do bloquinho. Então, já foram 2 pontos no primeiro ponto de base e depois um ponto sobre cada ponto até o finalzinho do bloco. Gente, deu para entender que é bem simples, é bem fácil. A cada carreira a gente vai aumentando um ponto nesses bloquinhos. E uma carreira a gente aumenta no início, outra carreira a gente aumenta no final, de forma que essas raiazinhas aqui que se formam com essa correntinha de separação, fique numa posição bem retinha. Eu vou continuar trabalhando as carreiras, são 8 carreiras no total, então na última carreira serão 8 pontos. Quando terminar, eu volto explicando como que eu encerro essa base do suplá. Depois de fazer um total de 8 carreiras, eu vou finalizar essa base do suplá. Essa base está ficando com 28, por enquanto tá 27 centímetros e meio.
Esse é um suplá que vai ficar com 38 centímetros. Então, quem quiser um pouquinho menor, faz uma carreirinha menos. Eu acho interessante esse tamanho, porque pode ser que depois, com o tempo, vai lavando, ele encolhe. E vai ficar, não pode ficar um suplá muito pequenininho, né? Então, aqui eu já fechei a carreira. Essa carreira última tem 8 pontos em cada bloquinho, né? Agora não teremos mais bloquinhos, não teremos mais essa raia de separação. Agora eu vou fazer uma carreirinha de pontos baixos. Então, eu subo uma correntinha e venho ponto sobre ponto, fazendo um ponto baixo, sem apertar muito, para não repuxar, porque não vamos fazer aumento nessa carreira. Será uma carreira sem aumentos, então pontos bem suaves, não é ponto frouxo, é ponto que não aperta, sem apertar. Se houver dificuldade de fazer esse ponto assim, ficando assim soltinho, pode utilizar uma agulha de numeração maior. Aqui, nessa correntinha, eu faço um ponto baixo. Então, para mim, para o meu ponto, eu consigo fazer essa carreira sem aumentos e sem que ela fique repuxando, e sem precisar trocar de agulha. Quem tem dificuldade, quem tem o ponto muito apertadinho, tem duas opções. Ou fazer o ponto com outra agulha maior, ou fazer aumentos. Faz 8 pontos aqui, ó, nesses pontos altos, né, que são 8, e quando chegar aqui na correntinha, pode fazer 2. Se fizer 2 pontos aqui, ele dá um aumento, caso o seu ponto seja muito apertadinho. O meu ponto não é, então eu não preciso. Então, verifica sempre isso, sempre verifica se a peça não tá ficando emborcada. Olha, tem que ficar assim, tá vendo? Colocou, ela tá... Vou afastar mais aqui a câmera. Veja que a peça, ela fica certinha, ela não tá nem emborcando, nem ficando ondulada, ficando com babados, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreirinha de ponto baixo e já mostro como é que termina. Cheguei aqui no último ponto, que é feito, que eu fiz bem nessa correntinha aqui. Aqui, eu puxo a laçada bem grande e corto. Puxei a laçada, cortei. E depois de cortar esse fio, para arrematar, olha, eu tenho essa sequência aqui que como se fosse uma correntinha, ó, em cima dos pontos aqui, e eu preciso arrematar aqui essa sequência. Eu venho aqui nesse primeiro ponto, passo a agulha, ó, por baixo dele, vindo lá de trás, laço o fio e levo ele para trás, dessa forma. Tá? Então, olha o fio. Ele fez essa voltinha. Venho aqui, insiro a agulha aqui nesse ponto, no último pontinho aqui, laço e trago ela pra cá. Então, criei aqui um pontinho, uma laçadinha que ficou igualzinha às outras, tá? Então, isso aqui não tem segredo não, é bem fácil. E dessa forma, eu terminei a base do suplá, tá? Essa base que agora, com essa correntinha, que essa carreira de correntinhas, ficou com 29 centímetros, tá? 29 centímetros de diâmetro. Vamos agora arrematar esses pontos aqui, esses barbantes. Para arrematar, primeira coisa, os fios precisam estar no avesso do trabalho, e eles estão. Tanto o fio do início quanto do final estão aqui no avesso. Eu vou colocar esse barbante numa agulha de tapeceiro, mas também pode ser feito com agulha de crochê, tá? Uma agulha de crochê um pouco fininha, mais fina do que a que a gente tá trabalhando, a gente consegue passar o fio e dar uma voltinha com ele aqui por baixo desses pontos. Mas eu vou fazer com agulha de tapeceiro, que fica um acabamento até um pouquinho melhorzinho, tá? Então, vamos lá. Vou passar esse fio aqui por baixo dos pontos. Puxando bem, esse é aquele fio lá do início do trabalho que a gente fez aquele laço mágico, lembra? Então, ó, vamos passar ele aqui entre os fios. Opa, tremeu a câmera aí, né?
Agora que eu passei ele um pouco, eu vou fazer assim, vou desfiar esse barbante. Ele tem 8 fios, esse barbante. Então, a gente desfia assim, ó, ficando 4 fios para cada lado, ó, parti ele em 2 partes. Vou colocar 4 fios aqui dentro, na agulha. Passar por baixo de um pontinho. De forma que não apareça do outro lado, tá? Fica olhando se ele não tá aparecendo tudo isso lá do outro lado. Então, ficou assim. O barbante ficou 4 fios pra cá, 4 fios pra lá que passaram por baixo de um ponto. Aqui eu vou dar 2 nós. Dou um nozinho sem apertar muito. E um segundo nó agora bem firme, bem apertadinho. Pode apertar bem, forçar bem. Coloco novamente esse barbante na agulha. Passo por baixo desses pontinhos mais uma vez, mais alguns pontinhos aqui pra frente. Puxo bem, tá? E novamente vou separar esse fio em 2 partes. Vou colocar uma parte dele aqui na agulha. Passar a agulha por mais um pontinho, olha, espero que a imagem esteja ajudando aí, que esteja dando pra ver, ó. Passo aqui mais um pontinho. De forma que eu fico com a metade do barbante passou por baixo desse ponto e a outra parte não passou. Aqui eu vou amarrar novamente um nozinho, não aperto muito, e o próximo eu aperto bem firme, pode apertar com força mesmo. Se quiser, pode até fazer um terceiro nó, desde que ele não fique muito perceptível, pode até fazer um terceiro nó, apertar bem. E agora, cortar o barbante bem rente nesses nós. Pode cortar bem rente, para não ficar com muita ponta aparente. E vou com a unha camuflar esse nozinho entre os pontos, fazendo assim, ó. De uma maneira que ele vai entrando aqui entre os pontos aqui, não fique aparecendo. Então, esse aqui é o lado do avesso. Esse lado do avesso ficou com os 2 nozinhos, mas a gente camufla ele aqui. O lado direito, olha, não fica absolutamente nada aparecendo, nada. O lado direito fica perfeitinho, não aparece ponto, não aparece nó, não aparece nada. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse outro fio. Então, esse aqui já cortei. Venho no outro fio e vou fazer a mesma coisa, tá? Venho com esse fio aqui, do lado do avesso do trabalho. Lembre-se que esse fio, se eu puxar muito, eu vou estar apertando esse último ponto. Então, sem apertar ele, sem puxar muito, em demasia, né? Eu ando com ele aqui, ó, por alguns pontinhos. No lado do avesso. Pronto, andei com ele um pouquinho, verifico se o ponto não tá muito apertado aqui em cima. E já vou fazer isso, desfiar ele no meio, o barbante. Coloco a metade do fio, né? Aquele 4 fiozinhos, né, do barbante na agulha. Passo por baixo de algum ponto aqui. Lembre-se sempre de tomar cuidado para que não apareça nada lá no avesso. Passei o fio, amarro. Dou um nó sem apertar muito, só para fixar, e dou um segundo nó, apertando bastante, pode puxar bem.
Volto novamente todos os fios na agulha. Percorro aqui um pouquinho mais aqui entre os pontos dessa agulha pra frente aqui. Puxando. Olho se não tá ficando nada aparente lá do lado direito. E agora, novamente, vou pegar esse barbante, dividir ao meio, né? Ele já fica até meio separadinho, né? Quando a gente faz divide a primeira vez ali, ele já fica meio separadinho. Passo por um ponto qualquer aqui. Amarro. O primeiro nó não aperta. O segundo pode apertar bem firme. E se quiser, pode fazer um terceiro, desde que aperte bem para ele não criar volume, não ficar muito grandão. Corto bem rente a esse nó. E novamente, vou pegar esse nozinho e, com a unha, camuflar ele aqui no meio do ponto. Quem gosta de colocar cola, pode fazer assim, ó. Vem lá no nozinho, que já tá bem camufladinho aqui, e pode passar um pontinho de cola. Isso aqui é uma cola pano, tá? Então, eu venho com a cola pano, passo no nozinho e aperto bem ele lá, ó, aperta com a unha, pra ele ficar bem escondidinho, pra ele não aparecer mesmo. E a mesma coisa aqui em cima, já nem sei onde tá. Olha como é que é, né? Ele fica tão bem escondidinho que eu já não tô achando. Tá aqui, ó, achei. Então, a mesma coisa aqui. Eu venho aqui, passo uma colinha. Ai, passei bastante, mas não tem problema. Passo a colinha, seguro com a unha, espero secar. Então, dessa forma, o trabalho fica bem acabadinho, tá? Fica bem camufladinho. Não corre risco desses pontos desmancharem, esses nós vão ficar bem firmes, tá? E a base do suplá já tá pronta, vamos começar a trabalhar agora com a outra cor. Com o barbante colorido, eu vou começar em qualquer canto do trabalho, tá? Não tem um canto específico, aonde quiser. Eu vou inserir a agulha e vou puxar o fio, fazer uma correntinha e começar a trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto de base, sem aumentos, pontos bem, como é que eu posso dizer? Não são pontos frouxos, tá? Veja que eles estão bem regulares, de um tamanho só, mas não são pontos que eu puxe muito, que eu aperte muito, já que vou fazer sem aumentos. Então, torno a dizer, quem tem dificuldade pode usar uma agulha um pouquinho mais grossa nessa parte do trabalho ou simplesmente pode fazer alguns aumentos. Quem achar que o resultado fica melhor fazendo aumentos, faça. Quem conseguir fazer sem aumentos, de uma maneira que o trabalho continue bem planinho sobre a mesa, então faça essa carreira sem aumentos e depois testa para ver se ficou certinho, tá? Terminei a carreirinha de pontos baixos, dou uma conferida se a peça não tá ficando emborcada, nem com ondulações, né? Então, olha, essa tá bem retinha, a gente coloca na superfície plana e já percebe que tá certinha. Então, vou fazer um ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. E vou começar a trabalhar a próxima carreira da seguinte forma. Subo duas correntinhas, ela vai equivaler ao primeiro ponto alto. Faço mais uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no ponto seguinte e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no ponto seguinte, um ponto alto.
Então, eu fiz duas casinhas aqui, né? 2 bloquinhos vazados. Vou fazer uma correntinha e o próximo eu faço sem pular o ponto. Porque assim eu faço um aumento. Então, eu fiz 2 pontos, 2 bloquinhos sem aumento. Esse eu fiz com aumento, por quê? Porque eu fiz os pontos altos, fiz uma correntinha e não pulei ponto de base. Faço uma correntinha, pulo um ponto, mais um bloquinho. Uma correntinha, pulo um ponto, mais um bloquinho. Portanto, é hora de fazer o aumento. Faço uma correntinha e já faço um ponto alto no ponto seguinte, sem pular. Faço uma correntinha, faço um ponto aqui pulando o ponto de base. E agora, em seguida, eu já faço o aumento. Então, perceba que eu fiz 2 bloquinhos pulando o ponto de base, fiz um bloquinho sem pular, que é o aumento. Mais 2 bloquinhos pulando o ponto de base, e aqui apenas um bloquinho. Então, a cada 2 vezes que eu fizer 2 bloquinhos, no terceiro eu faço um só. Se eu não fizer esses aumentos, aqui vai ficar emborcando. Se eu fizer aumentos demais, vai ficar todo embabado. Então, eu fiz dessa forma eu percebi que deu certo para mim. Fazer 2 bloquinhos e um aumento, novamente 2 bloquinhos e um aumento, e no próximo só um bloquinho e um aumento. E assim eu vou fazendo por toda essa volta, e cada um vai trabalhar a quantidade de pontos que achar que der certo, ou seguir da maneira como eu tô fazendo. O importante é que no final, quando terminar, a quantidade de bloquinhos desses vãos, seja em número par. A minha peça ficou com 66 quadradinhos desse. Então, para terminar aqui, eu faço uma correntinha, vou prender aqui na segunda correntinha dessas primeiras aqui, que equivalem ao ponto alto. Então, total, 66 quadradinhos desse. É importante que fique em quantidades pares, tá? Que seja em número par, para dar certo a sequência, tá? Bom, agora eu vou fazer assim, vou introduzir a agulha no vãozinho, fazer um ponto baixo e uma correntinha. Isso equivale ao primeiro ponto alto. Faço mais um ponto alto, uma correntinha e mais 2 pontos altos, todos na mesma base. Ou seja, eu fiz um ponto leque. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Pulo o quadradinho seguinte e venho no próximo e faço um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Pulo um quadradinho, vou no próximo e faço outro leque. E é dessa forma que vai ser feita toda essa carreira inteirinha de pontos leques. Faz num quadradinho, pula o próximo. Faz no outro quadradinho, pula o próximo. Estou terminando a carreira, vou prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto do leque, do primeiro leque. Encerrei a carreira. Dou uma conferida para ver se tá tudo certinho, se não tá precisando fazer aumentos. Bom, agora eu vou passar aqui, ó, para o ponto seguinte, fazendo um ponto baixíssimo no próximo ponto, porque eu preciso chegar aqui neste vão. Faço aqui um ponto baixo, uma correntinha, isso vai equivaler ao primeiro ponto alto, e vou continuar trabalhando leque dentro de leque por mais uma carreira. Então, um leque dentro de cada leque. Quem precisar, quem tiver com o ponto mais apertadinho e precisar fazer aumentos, pode fazer correntinhas entre esses leques, ou pode fazer 2 correntinhas aqui no meio deles. Pro meu ponto, eu não vou precisar fazer aumentos. Eu vou continuar trabalhando aqui leque dentro de leque sem aumentos, com pontos bem soltinhos.
E esta é a última carreira do suplá. Já terminei de fazer o último leque. Como essa é a última carreira do suplá, eu vou cortar o fio e fazer o acabamento. Então, para isso, eu venho aqui nesse pontinho, aquele primeiro ponto que a gente fez, que é um ponto baixo e uma correntinha, pulo ele e vou no ponto seguinte. Aqui em cima do ponto alto seguinte, eu venho com a agulha lá de trás do trabalho e puxo o fio e venho no último ponto aqui e puxo de volta, fazendo aqui o pontinho, né, que faltava para ficar padronizado aqui a carreira. Agora é só arrematar esse fio, esses dois fios aqui que são dessa parte laranja, né, do suplá. Então, gente, é isso. Esse é o suplá pronto. E esse é o resultado. Um suplá econômico, feito com o barbante número 8. Fácil de fazer, rápido, sem segredo. Eu espero que vocês tenham gostado.